Os testemunhos da Bíblia. Os antigos gigantes, de acordo com a Bíblia, eram inicialmente conhecidos como Nefilim. Eram seres de estatura impressionante, pertencentes a diferentes castas e raças, variando de cerca de 3 a 5 metros de altura, e, em alguns casos, até mais de 5 metros. Então, quem eram afinal esses gigantes? De onde eles vieram? Eram indivíduos malévolos? E por que esses homens extraordinariamente altos e robustos desapareceram da história? Os gigantes são referidos por vários termos e nomes na Bíblia, como Nefilins, Refaíns, Emins e Anaquins. Mas qual foi a origem enigmática desses gigantes, de acordo com a Bíblia? Essas questões, entre outras, serão abordadas e respondidas neste vídeo. Prepare-se para uma jornada emocionante. Primeiramente, deve-se saber que existiram várias espécies de gigantes. Interpretações antigas baseadas em hebraico e aramaico oferecem uma visão mais precisa de sua proveniência. Neste contexto, apresentarei a interpretação mais antiga desses gigantes, uma interpretação que remonta à antiguidade, à época de Jesus e mesmo antes dela. O pensamento judaico antigo fornece indícios sobre a origem dos Nefilins, os gigantes antigos. Enquanto Golias é o gigante mais conhecido nas Sagradas Escrituras, é interessante notar que a Bíblia também menciona gigantes, ainda maiores e mais fortes que Golias e que habitavam tanto a terra de Canaã e Mesopotâmia. Além do suporte bíblico, várias mitologias também abordam e exploram essas figuras gigantescas. É interessante observar que gigantes são encontrados em diversas mitologias ao redor do mundo, não apenas na Bíblia, mas também na mitologia grega, indígena e em muitas outras mitologias antigas. Há relatos de diferentes tipos de gigantes. Essas diversas culturas possuem histórias e lendas que atestam a existência desses seres gigantescos, demonstrando que a ideia dos gigantes transcende as fronteiras culturais e religiosas. A primeira menção na Bíblia sobre os Nefilins está escrito em Gênesis 6, versículo 4. Naquele tempo, havia Nefilins na terra, e também depois. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O termo Nefilim é derivado da palavra napal, que significa literalmente caídos ou caídos. Isso sugere que os Nefilins eram a descendência da união entre os anjos caídos e as filhas dos homens, que eram atraentes para eles. Portanto, os gigantes Nefilins surgiram desta união incomum entre os anjos celestiais e seres humanos. Além dessas relações na antiguidade, surgiram outros tipos de seres monstruosos, os anjos caídos, que são essencialmente anjos, que foram expulsos do céu juntos com Lúcifer em sua queda. Eles não buscaram se unir às filhas dos homens por mero capricho ou prazer pessoal. O fizeram com a intenção de desagradar e provocar a Deus, distorcendo sua criação primária. Quando se misturaram com mulheres humanas, eles assumiram a forma humana, pois os anjos têm a capacidade de se manifestar como homens. Portanto, eles tiveram relações com as mulheres, especialmente aquelas que eram mais atraentes aos seus olhos. Portanto, os gigantes Nefilim são o resultado desta união. Em Judas 1, versículo 6, apoia esta visão, afirmando que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Na verdade, o pecado desses anjos foi a depravação sexual, e ao fazê-lo, eles incorreram na ira de Deus, dando origem a uma prole grotesca e monstruosa que representou uma distorção da humanidade. Esta prole incluía colossais e gigantescos seres humanos que habitaram a terra. Uma curiosidade adicional é que no livro de Enoque, em um texto muito antigo, preservado nas línguas etíope e aramaica antiga, compartilha a mesma visão em relação aos antigos gigantes. Nele diz que os gigantes eram descendentes de anjos caídos, corroborando com a narrativa apresentada. Além do livro de Enoque, existem outros livros de antigas tradições judaicas que também concordam com esta visão. Um desses livros foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, junto com a versão mais antiga do Antigo Testamento. É o livro dos Gigantes,
Poucas pessoas conhecem este livro, mas ele remonta a cerca de 700 anos antes de Cristo e compartilha a mesma perspectiva apresentada no livro de Enoque, citando muitas de suas passagens. Portanto, esses textos antigos e tradicionais concordam com a origem obscura dos gigantes. Uma curiosidade notável é que no livro do Jubileu, que é considerado um livro apócrifo, assim como o livro de Enoque, aborda a penitência que Deus impôs aos gigantes nascidos da relação grotesca e monstruosa entre mulheres humanas e anjos caídos. Segundo este livro, a penitência dada a esses seres foi que, quando morressem, eles não poderiam ir para o paraíso e nem para o inferno, tornando-se literalmente demônios de nível inferior ou simplesmente espíritos impuros. Vale ressaltar que o livro do Jubileu na Etiópia faz parte do cânon bíblico, uma versão da Bíblia e da Igreja Cristã Ortodoxa Etíope. Porém, esta inclusão varia, dependendo da tradição religiosa e do cânone específico em uso, mas que, de fato, contém revelações fascinantes das antigas tradições judaicas, e muitos deles fornecem uma perspectiva única sobre esses tópicos. Mas em todos os referidos livros, Deus, após não só ver toda a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação de maldade de seus pensamentos em seu coração, mas também a existência do Nefilins sobre a terra, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e enviou grande dilúvio sobre a terra. Mas então, mesmo após o dilúvio ainda não existiam gigantes sobre a terra? Pois bem, existem duas interpretações sobre esta questão. A primeira sugere que, após o dilúvio, os anjos caídos mais uma vez uniram-se com mulheres, dando origem a uma nova linhagem de gigantes. Diante disso, os anjos caídos, não aprendendo a lição, foram aprisionados por Deus em cadeias eternas, conforme mencionado no livro de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. A segunda interpretação argumenta que uma pequena porção dos gigantes conseguiu sobreviver ao dilúvio, refugiando-se nas montanhas que se tornaram ilhas em meio às águas, usando embarcações improvisadas feitas de troncos de árvores gigantes, como cedros que chegavam a 25 metros de altura e outras árvores antigas da era pré-diluviana. Eles conseguiram flutuar e sobreviver por algum tempo. Nesta interpretação de que gigantes conseguiram sobreviver ao dilúvio, Deus permitiu para mostrar aos anjos caídos uma nova geração de humanos, independentemente de sua altura, força ou tamanho. Curiosamente, esta interpretação é apoiada por vários rabinos antigos, que acreditam que alguns gigantes sobreviveram ao dilúvio. No entanto, esta linhagem de gigantes estava em declínio e desapareceu gradualmente, apesar de terem uma expectativa de vida significativamente mais longa do que os humanos comuns.